Gênesis 3,15 diz assim: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Queridos, o livro do Gênesis, o nome dele é uma tradução literal, significa no princípio. Gênesis significa no princípio. E Gênesis começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o livro do Gênesis, quando ele fala, ele traz muitas respostas para nossas vidas hoje. Se nós quisermos entender algumas coisas da nossa vida hoje, por que o mundo é assim, por que a vida é assim, nós temos que voltar para o princípio. Muitos comportamentos você desenvolve porque alguma coisa aconteceu no princípio da sua vida. Então, para nós entendermos a situação da humanidade hoje, nós temos que voltar para o princípio, para nós entendermos por que as coisas estão do jeito que estão, amém? E nós lemos aqui um texto no capítulo mais trágico da Bíblia, o capítulo mais trágico, que é o capítulo 3 de Gênesis, é o capítulo do pecado, é quando o homem cai. É quando o homem e a mulher tropeçam, pecam, desobedecem a Deus, expulsam o governo de Deus das suas vidas. E o que acontece aqui é que toda ação gera uma reação. O que acontece aqui é que todo pecado, ele traz consequências. Você pode dizer isso para mim? Pecado traz consequência? Traz. E Deus, ele vai falando para Adão uma série de situações que iriam acontecer com ele: do suor do teu rosto você vai obter o seu trabalho, a terra vai produzir cardos e abrolhos, a mulher vai ter dor de parto. Aí Deus olha para a serpente e fala: olha, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher. Deus olha para o diabo ali na figura da serpente e fala: eu estou tornando vocês oficialmente como inimigos. Vocês são inimigos. Eu estou definindo isso oficialmente. Se você veio antes sorrateiramente, agora eu estou revelando as tuas obras, Satanás. Eu estou deixando claro que você é inimigo. É importante ficar claro para você que o diabo é inimigo, porque tem muita gente que trata o diabo como amigo. Um dia eu trabalhava na empresa do meu pai de contabilidade, era um cliente, ele achava que tinha liberdade com a gente. Eu já era crente, eu não era pastor, mas era crente. E ele começou a brincar: eu não quero ir para o céu não, no céu não tem forró, no céu não tem prostituta, no céu não tem droga, não tem cocaína, não tem bebida, eu quero ir para o inferno. Não fale isso nem brincando, porque o diabo não é seu amigo. O ministério do diabo é matar, roubar, destruir. A serpente aqui, lá no Apocalipse, é chamada de grande dragão. É chamado também diabo. A palavra diabo vem do grego diabolos, significa aquele que acusa. É do hebraico Satanás, aquele que difama, o acusador. Ele é inimigo, não é amigo. Existe inimizade entre o diabo e o homem. Pastor, isso é tão óbvio. Pois é, mas tem gente que não entende isso. E aí o texto bíblico, Deus fala para a serpente: olha, eu estou colocando inimizade entre você e a mulher, entre o seu descendente e o descendente dela, porque tu lhe ferirás o calcanhar, mas este vai ferir a sua cabeça, vai esmagar a sua cabeça. Olha o decreto de Deus. Então o diabo, ele já sabe qual é o decreto dele. Qual é o decreto dele? Existe já um decreto para ele. Ele está condenado. O lugar dele é debaixo dos seus pés. O lugar dele é debaixo dos nossos pés. Isso já está definido, irmão. Só que eu comparo muito o diabo, Satanás e os seus demônios como um ladrão ruim, como se tivesse ladrão bom. Aquele ladrão que o policial dá voz de prisão: ei, para em nome da lei. Aí o ladrão vai trocar bala com ele, corre, foge, evade. Tem demônio que é assim. Tem demônio que quando a gente bota a mão na cabeça da pessoa para o demônio sair: saia em nome de Jesus. Aí o demônio faz o quê? Não, eu não saio. Ele não tem o direito de permanecer lá, porque já existe uma palavra de decreto contra a vida dele. Existe uma autoridade no nome de Jesus. Existe uma autoridade. Então o diabo, ele é inimigo do homem. Ele sabe que existe essa sentença de que o homem vai esmagar a cabeça dele. E o que é que o diabo quer fazer? Quer destruir o homem.
quer roubar a nossa identidade. Repete comigo, ele quer roubar a nossa identidade de filho de Deus. Antes de falar sobre a identidade de filho de Deus, eu quero falar como que o inimigo quer roubar isso. Primeiro, ele quer matar logo na raiz, através de abortos. Uma das primeiras, se for para enumerar aqui, a primeira estratégia que o diabo usa para matar o homem é através do aborto. Aborto! Aborto! Aborto, é pecado aborto. É assassinato, na verdade. Não é pecado, é assassinato. Porque às vezes quando a gente fala pecado, para algumas pessoas soa como algo bobo, uma besteirinha, é só um pecadinho. Pronto, eu vou mudar o vocabulário. É assassinato. A diferença de um feto, de um mês de gestação, para mim, é só a forma como ele se nutre. E como que eu quiser comer, ele se alimenta pelo cordão umbilical. E o tempo. Enquanto ele tem 30 dias de vida, 4 semanas de vida, a gente está com 10, 20, 30, 40, 50 anos aí de idade. É assassinato. Não é simplesmente pecado, é crime. Querido, o aborto é a tentativa de Satanás de matar o descendente da mulher. Antigamente havia um culto a um deus pagão, Moloque. Repete comigo, Moloque. É dele que vem a palavra moleque. No culto a Moloque, crianças eram sacrificadas. Crianças eram oferecidas. Ainda hoje, em alguns terreiros aí de feitiçaria, crianças são sacrificadas. Quando a pessoa faz um aborto voluntário, ela está fazendo uma oferenda a Moloque. Você está entendendo, amém? Ela está fazendo uma aliança de sangue com um demônio. Está fazendo uma aliança de sangue com um demônio. E aquele útero, ele passa a ser uma terra contaminada. Espíritos territoriais passam a ter legalidade sobre aquela pessoa. É por isso que ela não consegue prosperar. Porque existe uma sentença de morte contra ela. Ela fez aliança com o espírito de morte. Nada que essa pessoa faz dá certo. Tudo dá errado, ela não consegue terminar nada. Começa uma coisa aqui, para no meio do caminho. Começa outra coisa aqui, para no meio do caminho. Começa outra coisa aqui, para no meio do caminho. Por quê? Porque existe uma sentença de morte contra essa pessoa. Está entendendo, irmão? Aborto é muito mais do que controle populacional. É muito mais do que isso. É muito mais. Tudo entra debaixo desse manto de maldição, de destruição, de falência. Nada é concluído. Essa é a primeira forma que o diabo quer destruir a nossa identidade. É destruir a nossa vida logo no começo, através de aborto. E quando o aborto não dá certo, qual é a sensação que a pessoa tem? Intrauterinamente a pessoa já tem percepções de que ela é rejeitada, de que ela não é amada, não é querida, que o desejo dos seus genitores eram de jogar fora essa criança, essa vida. E aí o diabo está roubando a identidade de uma pessoa, roubando a identidade. Outra forma que o diabo trabalha para destruir o homem: guerras. Na Segunda Guerra Mundial, morreram em torno de 70 milhões de pessoas, na sua maioria homens, que iam para as guerras. E os homens, os pais vão para a guerra. Como é que é criado esses filhos que ficam em casa? Pela mãe. Mas como é que a mãe vai sustentar se o pai está fora? Ela vai ter que trabalhar. Ela vai ter que ir para a rua. Vai tomar o mercado de trabalho. E aí as crianças vão ficar onde? Vai ficar na creche. Vai ficar na casa do avô, da avó, do tio, do vizinho. Não tem mais, eu preguei isso na semana passada, não tem mais o guerreiro forjando a sua flecha. Não tem mais o discipulado acontecendo no contexto familiar. Querido, na década de 70, 60, nós tivemos um grande festival de rock nos Estados Unidos chamado Woodstock.
Quando eu não era crente, eu gostava muito de ouvir Jimi Hendrix. O cara era maluco, pirado por isso. Dá maior valor fumar maconha ouvindo isso. Porque eu achava legal aquilo. Ali, querido, é fruto de uma geração que cresceu sem pai. A revolução sexual que aconteceu no mundo ocidental na década de 60, de 70, é fruto de uma geração que cresceu sem pai. O pai foi para a guerra. A guerra foi no Ocidente. O pai foi para a guerra. E a revolução sexual se expandiu, se estourou no mundo inteiro. Os pais estavam na guerra, as mães foram para o mercado de trabalho, as crianças cresceram na creche. Aí a criança cresce sem vínculo de mãe. Cresce sem limite de pai, sem direção de pai. Sem limite, repete, não tinha limite. Aí é uma geração que cresce sem destino, sem proteção. Qual é a consequência? Mais abortos. Repete, mais abortos. Mais abortos. Por quê? Porque a mulher tinha que trabalhar. E ela não podia nem pensar em ficar grávida. Porque se ela engravidasse, ela não ia poder trabalhar. Tira. Não vamos morrer de fome. Tira. Outra consequência, uso de drogas, a grande explosão da heroína, década de 60, 70, uso de entorpecentes, jovens vazios, buscando paz através de entorpecente, de droga, uma forma de fugir da realidade. Um dia eu estava conversando com um bêbado, que morava na rua, ele falou, pastor, sabe por que eu bebo? Que é para eu poder dormir de noite, dormir na calçada, que aí eu bebo, aí eu apago, eu não sinto nada. Podem fazer o que quiser comigo, podem tacar fogo em mim, podem me bater, eu não sinto nada. É por isso. A droga não é o problema. A droga é a fuga. Quando um filho procura uma droga, você tem que ver qual é o problema real. Não vai adiantar simplesmente jogar 9 meses numa casa, numa clínica de recuperação, se não tratar na raiz do problema. Está entendendo? Amém? Aí a gente vê uma geração crescendo sem destino. A gente vê ali sexo livre, fora da aliança do casamento, outras perversidades. Foi naquela época que nasceu a indústria do pornô. A depravação do sexo foi explícita. Houve essa sede, nasceu ali a pornografia. A indústria da pornografia, homossexualismo crescendo, guerras. Outra forma que o diabo usa para destruir a identidade de filho é destruindo a família, a célula máter da sociedade, a família. Repete comigo, a família. Como é que ele faz isso? Filhos gerados fora da aliança do casamento. Filhos que nascem fora do casamento, famílias separadas. Aí eu preguei muito isso na semana passada. Filhos que crescem sem referencial paterno. Filhos sem proteção, sem direção, sem limite. Ei, quem é pai aqui? Cadê os pais? Fala assim, eu sou pai. Vixe, rapaz, está tão fina a voz. Fala assim, eu sou pai. Você é o guerreiro e a flecha está na sua mão. É você que vai determinar onde essa flecha vai cair. As flechas são seus filhos. Toda atitude que você toma como pai vai gerar influência no seu filho, seja ela positiva ou negativa. Até quando você não faz nada, você está influenciando o seu filho. Você está representando um pai ausente, negligente, omisso, que abandona. Você está gerando uma próxima geração, perdão aqui pelo uso de palavras repetitivas, você vai estar contribuindo para uma geração cada vez mais ansiosa. Irmão, para onde a gente vai? Ansiedade, cara. A gente vive numa sociedade cada vez mais ansiosa. Eu falo de mim. Estava pregando ontem em algumas igrejas, um pastor amigo falou, rapaz, um pastor também, sofrendo de ansiedade, indo para médico, para psicólogo, psiquiatra. Você vê, estourou na mídia, o padre famoso, uma semana trancado dentro de casa, sensação de morte. Só sabe quem passa isso, querido.
Só sabe quem passa isso. E a tendência da próxima geração é ser uma geração mais doente na alma ainda. Você está entendendo, amém? Outra forma do diabo destruir a identidade das pessoas é através de abusos. Repete comigo, abuso. Aí quando fala de abuso, a galera já entende. Sexual. Pensa logo no abuso sexual, é verdade. Quando o diabo toca numa criança, querido, indefesa, de uma forma que não pode tocar, ele está destruindo ali a identidade daquela criança. Já ouvi testemunho de um jovem no aconselhamento, ele revoltado com o antigo professor de natação que ele teve, que esse professor de natação assediou ele e fez ele gostar de ser tocado por outro homem. Abuso, ladrão de identidade. Abuso não é só sexual, abuso ele é físico. Pais que espancam. Querido, tem que disciplinar, não é para matar. Quando o pai bate com ódio, ele não corrige. Ele transfere ódio. Ele transfere rebeldia. Ele transfere deformação de caráter. Ele não está formando caráter, ele está destruindo caráter. Conheço pessoas que são traumatizadas até hoje por causa dos abusos físicos sofridos pelos pais na sua infância. Pessoas que travam, que surtam, que paralisam em determinadas circunstâncias, porque a violência física se transformou num gatilho. Porque ela associa quando ela apanhava de correia, de pau, de murro do pai no passado. Deformador de identidade. Quando Deus falou, porém, inimizade entre ti e a mulher, Deus não estava falando, agora vocês vão ser inimiguinhos. Não, Deus estava tornando público algo que o diabo estava querendo fazer sorrateiramente. E eu estou aqui nessa noite, querido, tornando público que o diabo não é seu amigo, que o mundo não tem nada de bom para você, que o mundo só quer destruir você, que o ministério de Satanás, aquele que acusa, aquele que difama, é matar, é roubar e é destruir. Mas deixa eu te falar aqui alguma coisa, o Filho, porém, ele veio para te dar vida, aleluia, e uma vida que é abundante, uma vida plena, uma vida completa, uma vida, querido, que só o Senhor Jesus pode te dar. E é sobre essa vida que eu quero te falar nessa noite. Querido, Deus só tem coisa boa para você. Quem crê nisso, querido, dá um glória a Deus. Quem crê que Deus só tem coisa boa para você, adora, celebra, exalta Ele, agradece e louva Ele. Aleluia. Existe uma promessa de redenção. Fala comigo, redenção. Redenção fala de resgate, e Jesus é o cumprimento disso. Abra sua Bíblia comigo, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Olha aqui, esse texto que diz, Gálatas capítulo 4, no verso 1 diz, eu digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Repete comigo, enquanto o herdeiro é menor, mais bonito, enquanto o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Quem é herdeiro de Deus aqui? Você tem uma herança, amém? Só tem herança quem é filho. Quem é filho de Deus? Você é herdeiro. Mas ó, se liga no mistério aqui. Enquanto o herdeiro é menor, não difere nada do escravo. Vou mudar. Enquanto o herdeiro é criancinha, não tem nenhuma diferença do escravo. Somente o filho maduro que vai tomar posse da herança que é sua por direito. Somente o filho maduro. Então, tem que amadurecer, amém? Nosso carro, a minha filha, ela chama de nosso carro. Ela não fala, o seu carro, papai. Ela não fala assim. Porque ela sabe que o que é meu é dela. Logo, é nosso. É nosso. Querido, e é horrível isso. Meu Deus, como eu fico revoltado. Quando ela entende isso, a gente está comendo. A gente está comendo aquele pastel que é pecado. Aquele pastel que é pecado, que não é de Deus, que é um demônio. Aquele pastel, irmão, quando você morde assim, vai aquele queijo assim, irmão. Ali é um demônio dos infernos, daquilo ali, que não é de Deus, não. Misericórdia, Jesus. Aí eu deixo assim no prato de bobeira para tomar um gole de suco. Ela vai lá e pega.
Aí eu fico revoltado quando ela tem essas revelações, irmão. Porque tudo é nosso. Mas entenda, voltando a falar do carro, ela sabe que o carro é nosso, mas ela sabe também que ela não pode dirigir o carro sozinha. Ela sabe que não pode, porque ela não é madura o suficiente para isso. Então ela não vai desfrutar ativamente daquilo. Enquanto o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Então, nós temos que crescer para desfrutar daquilo que é para nós, amém? Vamos continuar. Posto que ele é Senhor de tudo, verso 2, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos a rudimentos do mundo. Estávamos escravizados pelos costumes do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Eu quero parar aqui, repete, plenitude do tempo. O que é a plenitude do tempo? O que você entende por pleno? Completo? O ápice. O ápice de todas as eras, de todos os tempos que teve, foi quando Jesus Cristo se fez carne, amém? E Deus, Ele preparou todo o cenário para isso. Por exemplo, Ele usou 3 povos para isso. Ele usou os judeus. Os judeus contribuíram para a manifestação do Messias. Como, pastor? Em primeiro lugar, eles tinham a Torá. O que era a Torá? Era os 5 primeiros livros da Bíblia, não só os 5 primeiros livros da Bíblia, mas todo o Velho Testamento. Era a Bíblia dos judeus. Então, os judeus tinham a lei e os profetas, as escrituras, que contribuíram para a vinda do Messias. Outra contribuição dos judeus, a crença em um único Deus. A crença num único Deus. Naquela época, era muito comum, queridos, os demais povos crerem num panteão de deuses, serem politeístas, crerem em vários deuses. Quando você vai estudar o Egito, você vai estudar Roma, você vai estudar Grécia, você vai estudar os outros povos da Mesopotâmia, você vai ver que haviam vários e vários deuses, mas havia um povo que cria num único Deus, a nação de Israel. A terceira contribuição da nação de Israel era a crença no Messias. Israel falava que viria o rei, o descendente de Davi, a raiz de Jessé, ele viria para libertar o seu povo, ele voltaria, aleluia. Então essa é a contribuição dos judeus, mas além dos judeus, outro povo também contribuiu bastante, os gregos. Sério? Os gregos. Os gregos contribuíram através da filosofia. A filosofia grega, o que é a filosofia? Você vai pegar aqui o radical grego, filosofia é amante da sabedoria. Então a filosofia ensina o homem a saber, a perguntar, a questionar. Então a filosofia grega ensinou o homem a perguntar: de onde eu vim? Quem eu sou? Para onde eu vou? Qual o propósito da minha vida? E pasmem, nenhuma das religiões da época tinha resposta para essas perguntas. Somente o Deus de Israel. Ele tinha resposta para tudo isso. E às vezes a gente pensa que a filosofia é inimiga de Deus. Não, não é. O conhecimento científico, quando comprovado, ele não é inimigo de Deus, pelo contrário. Na verdade, ele só vai estar confirmando algo que a Bíblia já disse no passado. Galileu Galilei, ele foi condenado por dizer que a terra é redonda, quando a Bíblia já dizia que Deus está assentado sobre o seu globo. Querido, todo conhecimento científico comprovado, a Bíblia já falava sobre ele. A Bíblia já falava. Então para de perder tempo, querido, e vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, irmão. Olha para o teu irmão e fala: querido, para de perder tempo com conjecturas, vai ler a Bíblia. Ei, a Bíblia, ela não tem a palavra de Deus. Deixa eu falar isso para você. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Sabe por que ela não contém a palavra de Deus? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Todas as escrituras são inspiradas por Deus. Aleluia! A Bíblia, ela não é um livro antigo, ela é um livro atual. Na verdade, ela é mais atual que o jornal de amanhã. Ela é mais atual que o jornal de segunda-feira. Você quer ler uma coisa atual? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ela é mais atual do que o jornal daqui a um mês.
ela é mais atual do que a internet, você vai acessar daqui a um ano. A Bíblia é mais atual. Ela é mais atual. Então a filosofia não atrapalha, ela ajuda, ela contribui. Outra coisa que o grego ajudou foi a língua grega. O grego naquela época, querido, o grego koiné, que a maioria do Novo Testamento foi escrito nessa língua, era como se fosse a língua oficial do império. Era como se fosse o inglês hoje. Você, querido, você viaja no mundo inteiro, você sabe falar inglês, você desenrola. Você não fica enganchado. Assim era o grego naquela época. Todos os povos sabiam falar, além da sua língua mãe, falavam grego. Um judeu, por exemplo, o mais analfa dos judeus, ele falava pelo menos 3 línguas. Já pensou, irmão? A gente fica falando que os judeus, os discípulos de Jesus, não, ele era todo um bando de iletrado. Pois é, aqueles iletrados ali, eles falavam pelo menos 3 línguas. Quanta língua você fala? Fala mal português direito, irmão. Nós vai, nós é, menos, seja. A gente mal sabe falar português direito, irmão. Você está entendendo? Mas aí o mais iletrado dos hebreus falava pelo menos o aramaico, o hebraico e o grego. É mole. Além dos judeus, além dos gregos, os romanos também contribuíram para a plenitude dos tempos. Querido, Roma ajudou tanto a pregação do evangelho. Sério, pastor? Mas o senhor já pregou, e eu vi em documentários que o Império Romano queimava cristãos. Pois é, você acredita que nem isso atrapalhou o crescimento da igreja? Na verdade, eu vos digo que a perseguição na igreja fez para a igreja crescer mais ainda. Irmão, alguém já disse que crente é igual omelete. Quanto mais você bate, mais cresce, mais se expande. E a igreja, havia um ditado que dizia: quanto mais sangue era derramado, mais a igreja crescia. Quanto mais sangue de crente era derramado, de mártires eram derramados, quanto mais cabeças eram cortadas, quanto mais pessoas eram queimadas vivas, mais a igreja crescia. Olha que tremendo. Mas qual foi a real contribuição do Império Romano? O Império Romano, ele contribuiu primeiro para a Pax Romana. O Império Romano era um império gigante, mas ele tinha paz. É mais fácil pregar o evangelho aqui em Fortaleza, irmão, ou pregar o evangelho lá na Síria? Aqui, sem sombra de dúvida. Vai para a Síria, compra uma passagem amanhã e vai para a Síria para ver quantas igrejas você vai achar na rua. Vem para Fortaleza. Glória a Deus, todo bairro tem uma igreja. Quase toda rua tem uma igreja. Glória a Deus, isso é bênção. O meu sonho é que toda rua tenha uma igreja. Que no lugar de uma boca de fumo, no ponto de venda de cocaína, seja uma célula, seja uma casa de adoração, seja um lugar de louvor a Deus. Tomara que seja assim. É isso que eu sonho. Então você pregar o evangelho em tempo de paz é muito mais fácil, era o que havia em Roma. Outra contribuição de Roma, a unidade. Querido, não precisava de visto, de passaporte para sair de um estado para outro. O apóstolo Paulo viajou para inúmeros países, inúmeras nações, graças ao Império Romano. Foi para vários lugares, graças ao Império Romano. Outra contribuição de Roma, as estradas romanas, que é história. Que não é Bíblia, isso que é história. As estradas romanas. Querida, as estradas de Roma, as ruas de Fortaleza nem se comparam com a qualidade das estradas de Roma. Ainda hoje existem resquícios das estradas onde Paulo pisou para pregar o evangelho. Mas rapaz, se fosse aqui, os asfaltos aqui de Fortaleza, irmão, passa um ano, já tem que recapear de novo, meu Deus do céu. Então você vê que Deus, ele preparou tudo. Às vezes a gente acha que está demorando, a bênção de Deus está demorando. Querido, não está demorando, Deus está preparando tudo. Você poderia pensar quanto tempo demorou para José ser governador do Egito? Passou 10, 12, 13 anos, 14 anos preso, sofrendo. Talvez, puxa, que pecado eu cometi para estar sofrendo tudo isso. Ei, querido, tudo aquilo fazia parte do propósito de Deus. Tudo aquilo fazia parte da vida de um homem que era fiel a Deus, amém? Ei, olha aqui para mim, pelo amor de Deus, não estranhe se as coisas estão apertando para o teu lado.
se você está sendo santo, se você está sendo firme, se você está sendo fiel a Deus, e as coisas estão estreitando para o teu lado, deixa eu te falar aqui uma coisa, querido, não te perturbes, não te atribules, Deus ele não está de braços cruzados, Deus está trabalhando em teu favor. Ei querido, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, até aquilo que parecia ser ruim, até aquilo que parecia ser destruição para você, até aquilo que parecia ser obra do diabo contra a tua vida, Deus vai pegar todas essas adversidades, e Ele vai converter em bênção na tua vida. Ele vai pegar você, que Ele vai tirar você do monturo e vai colocar você lá em cima em nome de Jesus. Isso aqui não é triunfalismo não, isso aqui é promessa de Deus, é herança de Deus se cumprir na sua vida. Se você crê, recebe, irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. O texto de Gálatas continua, Paulo vai falando, nascido de mulher, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Repete comigo, nascido de mulher. Por que o sacrifício de um bode não resolvia? Por que o sacrifício de um touro não resolvia? Imagina quantos animais não foram sacrificados nos templos, mas não resolvia o problema. Por que não resolvia? Porque o pecado não entrou por um animal, o pecado entrou pelo homem. E se o pecado entrou pelo homem, o pecado tinha que sair por um homem. É por isso que a gente vê aqui Gênesis 3,15, Jesus é o cumprimento profético disso. O teu descendente vai esmagar a sua cabeça. Jesus, essa palavra é uma profecia direta para Cristo. Moisés, quando escreveu Gênesis, ele está falando que Jesus, o descendente, viria para esmagar a cabeça da serpente. Satanás podia ferir o calcanhar dele, e feriu. Quando Jesus estava sendo cravado naquela cruz, a Bíblia diz que os algozes dele pegaram cravos, pregos gigantes, e furaram as mãos de Jesus. Mas além das mãos, furaram também seus pés. O diabo feriu o calcanhar de Jesus, mas Jesus ele esmagou de uma vez por todas a cabeça da serpente. Aleluia! Ele não perdeu na cruz. Olha para o teu irmão do lado, dá um murro assim no ombro dele e fala: querido, quando você vai para a cruz, você não perde, você ganha. Quando você toma a sua cruz, não é você quem perde, é o diabo quem perde. Quando você decide voluntariamente tomar a sua cruz, você não está perdendo, você está tendo vitória. Aleluia, aleluia. Pode aplaudir a Ele, querido. Aleluia, nascido de mulher. O apóstolo Paulo continua, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus não veio para revogar a lei. A gente não vive mais a lei. A gente não precisa mais da lei. Querido, Jesus ele não veio revogar a lei, ele veio para cumprir a lei. Aí que é a maravilha de viver na graça. Porque quem não vive na graça, vive pela lei. Por isso que eu prefiro viver pela graça. Você prefere viver pela graça ou pela lei, irmão? Para o seu bem, escolha a graça. A partir do momento que você escolhe viver pela lei, você vai estar trazendo condenação para a sua vida. Porque você vai ter que ter a vida perfeita, cara. E você não vai conseguir ter a vida perfeita, porque a Bíblia, eu nem preciso te conhecer na intimidade, mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí que é a maravilha, Jesus cumpriu a lei para a gente poder viver pela graça. Essa é a maravilha do Evangelho. Repete comigo, Evangelho, boa notícia. Não, deixa eu falar. Evangelho significa boa notícia. Qual é a boa notícia? Você vai para o inferno, desgraçado. Se tu não se arrepender, tu vai queimar torradinho no inferno. É essa a boa notícia? Não. Não, irmão, isso aí já era má notícia. A boa notícia era: meu filho, você estava condenado a queimar torrado no inferno, mas Jesus Cristo, Ele morreu no seu lugar, e Ele te dá a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Ele viveu sobre a lei para trazer liberdade para os que viviam debaixo da lei. Aí o texto continua, querido, ainda em Gálatas 4, verso 6. E porque vós sois filhos, perdão, verso 5. E para resgatar, fala resgatar.
Olha a palavra resgate aqui de novo. Resgate. O que é? Vamos entender aqui o que é o resgate. Meu Deus do céu, o tempo está estourado. O que é resgate? Querido, é como se eu fosse escravo. Vem cá vocês dois, vem. Tu e tu, vem, anda. Corre rápido, mano. Resgate. Olha, quem prefere ser o diabo, quem quer ser Jesus? Que preconceito é esse, cara? Não, porque eu tava no sol, cara. Pronto, você se acusou que é o diabo, aqui é Jesus. Quando eu vivia debaixo da lei, eu era escravo do diabo. Porque eu tinha uma dívida para com Deus, e essa dívida dava legalidade para o diabo atazanar minha vida. Mas aí Jesus vai lá e paga a minha dívida, e me compra. Agora eu sou seu, meu filho, vai. Sai, solta, mano. Não pode dar as costas para a câmera não, filho, ó. A câmera está ali. Lei básica do teatro, mas... Agora, eu era escravo dele, mas ele me comprou. Eu sou o que dele agora? Sou escravo dele. E pastor, qual a diferença? Deixar de ser escravo dele para ser escravo dele aqui. Meu filho, é muito melhor ser escravo de um senhor bom do que de um senhor ruim. É o tipo da coisa. É como se você estivesse devendo na praça, devendo no banco. E o banco está lá, ó, aperreando você. O juro do cheque especial comendo de mola, 14% ao mês, meu irmão. E você lá, 17, filho. E você ali, cada vez mais aprisionado. Cada vez mais enganchado. Aí o teu irmão, que é rico, que é poderoso, vai lá e paga a tua dívida. A tua dívida acabou? Não, porque você deve agora a outra pessoa. Mas a diferença é que você não deve mais ao diabo, ou ao banco. Agora você deve ao seu irmão. Com efeito, Jesus, ele deixou de ser o unigênito Filho de Deus para ser o primogênito de muitos irmãos. Ele pagou a nossa dívida, ele rasgou o nosso escrito de dívida lá naquela cruz, e ele assumiu a nossa conta, aleluia. E ele nos resgatou, nós não somos mais escravos do capiroto não, irmão. Não, do lapiroto, a gente é escravo, é dele. Mas sabe o que é tão lindo aqui? Vamos ler aqui o texto bíblico aqui, ó, de Gálatas 4, ó, verso 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Sabe o que é que o negócio agora, irmão? Você não é mais nem escravo daquele bicho feio, nem desse bonitão aqui. Jesus é lindo. Você agora não é mais escravo, agora você foi adotado. O Abba Pai, Deus, ele não se contentou em comprar você. Ele fez questão de adotar você, de forma que você não recebeu o espírito de escravidão para viver outra vez, cheio de medo, atemorizado, mas você, e agora eu quero ver um aleluia bem forte, mas você recebeu um espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos, Abba, 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 Abba Pai. Só quem pode clamar Abba Pai, adora Ele aí bem forte, irmão. Aleluia! 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 Queridos, tudo isso para que eu e você possamos nos manifestar, para que a glória de Deus venha se revelar em nossas vidas. Eu quero ler o último texto da noite, que está em Mateus capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Jesus, ele é o nosso referencial de Filho de Deus. Romanos 8:29 diz que existe um propósito eterno, e esse propósito é que nós venhamos tomar a forma de Jesus. Paulo, ele fala, lá em Romanos 12, que nós não devemos ser conformados com esse mundo. Olha a pessoa do seu lado e fala, cara, você não pode ter a forma desse mundo. Você tem que ser transformado para ter a forma de Cristo.
E aí vamos aprender qual é a forma de Cristo. Em primeiro lugar, é alguém que é guiado pelo Espírito. Amém? Jesus não era guiado por circunstâncias. Estava conversando com um homem de Deus ontem, ele contando dos problemas que ele está enfrentando, as tribulações que ele está enfrentando. E ele ia largar tudo, ia embora, estava difícil. E eu falei, cara, não se mova por circunstância. Você tem um chamado. Se mova por aquilo que Deus chamou você. Seja guiado pelo Espírito. Cale as vozes dentro de você e ouça o que o Espírito está falando com você. Jesus, ele não dava ouvidos à multidão. Muitas vezes a multidão quer controlar a gente. Ei, não seja manipulado pela multidão. Não deixe o burburinho da multidão manipular você. Jesus não era controlado pela multidão. Jesus não era controlado pelas necessidades. Jesus era guiado pelo Espírito de Deus. Ele não se movia por proposta, ele se movia por propósito. Continua a leitura. Ainda de Mateus 4. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, olha aí o diabo aparecendo, bicho nojento. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Em primeiro lugar, o diabo não tem revelação. Quem tem revelação é os filhos de Deus, amém? Quando o diabo quis matar o libertador de Israel, ele levantou Faraó para assassinar todas as crianças do Egito. Ele mandou matar todas as crianças do Egito, querido, porque ele não sabia quem era o libertador de Israel. Ele não sabia. Ele sabia que havia um libertador, mas não sabia quem era o libertador. Sabe por que o diabo quer matar as crianças? Eu falei de aborto, falei de guerras, falei de destruição familiar. Sabe por que o diabo quer destruir, querida? Porque Deus colocou algo dentro de você que vai trazer cura, libertação para a sua geração. É por isso que o diabo quer parar você. É por isso que o diabo quer matar você. É por isso que ele quer acabar com a tua casa. É por isso que ele quer acabar, que ele quer deformar a sua identidade. Mas o diabo, ele está perdido. Ele não tem revelação. Ele não sabe. Ele é ardiloso, ele é sagaz, mas ele não tem revelação. Quem tem revelação é a igreja. Quem tem revelação é a igreja. Quando Herodes ficou sabendo, querido, que havia o rei de Israel, ele mandou matar todas as crianças. Por que ele mandou matar todas as crianças? Porque ele não sabia quem era o rei. O diabo não tem revelação do que Deus quer fazer através de você. Ele não tem. Deus colocou algo dentro de você, querido. E ele pede para Jesus: olha, se você é filho de Deus, ele quer colocar dúvida em você. Tu lá é crente coisa nenhuma. Se tu é crente, por que está passando por essa prova? Se tu é crente, por que está tão difícil assim? Se tu é crente, por que teu casamento está desse jeito? Você lá é filho de Deus coisa nenhuma. E sabe o que é tremendo para Jesus, querido? Que Jesus não estava preocupado em se exibir para ninguém. Jesus não estava preocupado, querido, em se exibir para o diabo, porque filho de Deus não se exibe. Filho de Deus manifesta o que está dentro de você. Filho de Deus pega o que está dentro e coloca para fora. Ele não se exibe, não tem necessidade de se exibir. Ele trabalha muitas vezes no oculto e no secreto. Ele manifesta o que Deus já colocou dentro dele. Filho de Deus não precisa se exibir. Sabe, gente que é aparecida demais, gente que quer se amostrar demais, é gente insegura. Gente que usa uma roupa, um short desse tamanho. Sabe por quê? Que uma mulher usa um short, uma saia desse tamanho? Porque ela quer aparecer, porque ela é insegura. E ela quer ouvir os homens falar: gostosa. Ela quer ouvir os homens dizer: você está tão bonita, meu Deus. Porque ela é insegura. Mulher de Deus que é segura, que é bonita, sabe que é bonita, sabe quem é em Deus, não precisa exibir seu corpo para outros homens. Você está entendendo, irmão? Não precisa. Ela sabe quem ela é. Ela sabe quem ela é. Minha mulher não vai andar de short curto, não é porque eu não mando. Ei, amor, essa roupa não está curta. Nunca falei isso para minha mulher. Porque ela sabe quem ela é em mim. Mas o que tem de gente insegura aí buscando afirmação?
Gente que faz questão de estar aqui, ó, que é isso aqui. Gente que quer receber o nome de líder, gente que quer estar na frente, gente insegura. Mas eu libero sobre a tua vida hoje cura sobre a sua vida. Deus está trazendo cura sobre a sua alma. Deus está trazendo cura sobre a sua insegurança hoje, em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus, seja liberto daquilo que a sociedade quer cobrar de você. Seja livre em nome de Jesus. Filho de Deus não mendiga, filho de Deus assume a sua herança. Jesus estava com fome, mas não precisou mendigar pão ao diabo. Porque ele sabia que tudo era dele, ele era herdeiro de todas as coisas. Você não precisa ficar mendigando as bênçãos de Deus. Você não precisa ficar mendigando as promessas de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Pergunta, por quê, pastor? Porque elas já são suas. Porque elas já são suas. Porque Ele já te deu gratuitamente no amado todas as promessas de Deus. Repete comigo, todas. Todas as promessas de Deus já são suas por direito legal, por herança, já são suas porque você é filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui, assuma a sua herança em nome de Jesus. Aleluia! Se coloque de pé, meu querido, que o meu tempo já acabou. Aleluia! Aleluia! Existe uma palavra de Deus lançada sobre você. Talvez esteja difícil. Você está, puxa, meu Deus, eu sou crente. Tanta prova é essa? Calma. Não entrega os pontos, não. Não abandona a partida, não. Não entrega o jogo, não. Porque a minha Bíblia diz que em breve, repete comigo, em breve, o Deus da paz esmagará debaixo dos vossos pés Satanás. E a graça do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, seja convosco hoje e sempre. Aleluia. Aleluia. Olha no olho da pessoa do seu lado, bota o dedo na cara dela e fala assim: ei, cara, não se atribule. Se o diabo está querendo humilhar você, está querendo pisar em você, está querendo roubar a sua identidade, não se atribule. Assuma hoje a sua identidade de filho de Deus. E em breve, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai, o nosso Abba Pai, vai esmagar Satanás debaixo dos seus pés. Se você crê nessa palavra, querido, celebra!